A transformação digital pode parecer um conceito complexo, mas na prática ela é a chave para empresas que querem se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. A tecnologia em nuvem, inteligência de dados e automação não são apenas ferramentas, são soluções que impulsionam resultados reais, otimizam processos e abrem novas oportunidades de crescimento. Mas como descomplicar tudo isso e aplicar essas estratégias de uma forma prática no seu negócio? Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos explorar como a tecnologia pode ser um verdadeiro diferencial competitivo, desmistificando a jornada digital e mostrando que inovar nunca foi tão acessível. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 195, Descomplicando a transformação digital, como usar a tecnologia para obter melhores resultados. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E é com grande prazer que recebemos hoje aqui Otávio Argenton, Country Manager da SoftwareOne no Brasil. A SoftwareOne é uma multinacional de tecnologia com mais de 30 anos de atuação, presente em mais de 70 países e que conta com mais de 10 mil colaboradores. Olá, Otávio, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Estou bastante animado aqui com esse papo, que, como é sabido, é um assunto que me interessa muito e eu sou muito apaixonado por esse assunto, pelo varejo em si. Então, unir tecnologia com varejo são duas coisas que eu gosto bastante. E a gente está super animado também para conhecer um pouco mais aí da sua trajetória, um pouquinho mais da SoftwareOne e um pouco mais sobre como a tecnologia está impactando o varejo. Para começar, se apresenta um pouco aí para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou nesse cargo de Country Manager da SoftwareOne e já fala um pouquinho da empresa também. Maravilha. Bom, a SoftwareOne ela tem muitos anos de mercado, ela é uma empresa suíça, né? Então ela está presente em vários países, listada na Bolsa da Suíça. A minha trajetória aqui, eu comecei na empresa faz tempo, eu tenho 24 anos de companhia, então faz um tempo. Isso é legal que eu acompanhei essa questão de transformação digital, acho que desde o início desse assunto. Eu comecei aqui como consultor, então eu estava lá na ponta, executando projetos, migrando clientes para a nuvem, fazendo muito projeto de segurança e tudo mais, até que virei diretor de serviços, depois fui para a área comercial e desde 2016 aqui eu sou o Country Manager para o Brasil. E a SoftwareOne, ela é uma consultoria, então ela é uma consultoria que ela ajuda os clientes não só na transformação digital, mas também o que a gente chama agora de evolução digital. Então, aqui eu acho que a gente entende aqui que muitas empresas já evoluíram, já se transformaram digitalmente, e agora está na hora de dar um próximo passo aí, que é evoluir essa questão de transformação digital. E a gente é especialista nisso. Como que a gente faz isso? Com diversas soluções de inteligência artificial, de automação, de análise de dados, governança, IoT, enfim, várias soluções integradas que às vezes pode parecer uma sopa de letrinhas, algo muito complexo, mas a gente está aqui justamente para desmistificar isso, para transformar isso em algo muito mais fácil para os nossos clientes e, consequentemente, para o consumidor final, quem é que vai consumir as coisas do nosso varejo. Muito bom. Já gostei de ver que você já começou trazendo um conceito novo, né? A gente tem falado muito aqui no Varejo SA Podcast sobre transformação digital, e eu acho que faz todo sentido você trazer esse contexto de evolução digital para aquelas que já se transformaram. Mas quando a gente fala do varejo brasileiro, a gente está falando de um mercado muito heterogêneo. A gente tem no Uhum. varejo uma formação muito grande de pequenos e médios estabelecimentos e alguns grandes. Os grandes, certamente os grandes varejistas, eles já se transformaram digitalmente e já devem estar nessa fase de evolução que você comentou. Como que você avalia no caso das pequenas e médias empresas de varejo? Aquelas que ainda estão se transformando, estão num passo inicial. Qual que é a visão de mercado que vocês têm em termos de tecnologia do varejo nacional hoje? Legal. Sim, a gente sabe que o varejo ele vive em constante transformação e é desafiador o varejo, porque o varejo você tem diversos desafios para obter um novo cliente. Então você imagina que
se faz um trabalho gigantesco para você trazer um cliente para dentro da sua loja física. Vamos primeiro pensar na loja física. Quando esse cliente chega na loja física, a coisa que você não quer que aconteça é que ele vá embora sem consumir algo, sem comprar algo da sua loja, e se encantar pela sua loja. Quando a gente fala de transformação digital, a transformação digital chegou e ela ajudou muito nessa questão já de dentro da loja. Então, o cliente está lá, você consegue fazer um pedido por um tablet, você consegue fazer a própria questão das maquininhas, está muito mais fácil isso, agora com Pix e tudo mais. Por isso que a gente fala que muitas empresas, às vezes nem sabem, mas elas já se transformaram digitalmente, porque não fazem mais o pedido na mão. Então, lá no passado, eu tenho 43 anos, lá no passado se tirava uma notinha na mão, ia lá no caixa para pagar, pagava no caixa, pegava um recibo, ia no estoque retirar aquele seu pedido. Numa loja menor, por mais que não fosse deste tamanho, num varejo menor que não fosse desse tamanho, que você tem que andar de um lado para o outro, mesmo assim também era no pedido. Tinha quantas vezes eu vi caderneta ali e tudo mais, para controle de estoque e tudo mais. Então, a gente sabe que as margens não são grandes no varejo. A gente tem um desafio gigante no varejo de margens. Então, quando você quer que alguém entre na sua loja e consuma, primeiro você tem que evitar alguns problemas. O primeiro problema deles é quebra de estoque. Imagina o trabalho que deu para alguém ir na sua loja. Este alguém chega na sua loja e quer aquele produto. O produto não tem. Você frustrou um pouco o seu cliente. Por mais que você tenha estratégia de oferecer outra coisa, tentar marcar para outro dia, fazer alguma coisa assim, a expectativa daquele cliente já acabou. Então, assim, por mais que seja um, um varejista menor, sempre teve uma preocupação para não ter essa quebra de estoque. E muitos já implementaram sistemas a gente chama de ERP, de controles, justamente para você olhar o estoque, primeiro ele não ter quebra, depois evoluiu para ele ser um estoque ajustado, que a gente quer dizer o seguinte, não tem que ter também um super estoque, que você vai ter lá produto encalhado, depois você vai ter que fazer uma promoção para vender e tudo mais. Então, muitas empresas já fizeram isso, já olharam essa questão de colocar um ERP para ter controle. Então, assim, evitar que se algum cliente chega, principalmente seu controle de estoque ali não tenha problema. E isso evoluiu para meios de pagamento, então está mais fácil você fazer pagamentos, antigamente ainda tinha muitos boletos e outras coisas, agora está muito mais fácil com Pix, com cartão de crédito, aproximação, enfim, isso facilitou. Então, assim, são pouquíssimas ainda empresas que não fizeram algo para se transformar digitalmente. Então, você pode entrar numa banca de jornal, eu gosto de dar esse exemplo, que ela é talvez o menor espaço em metro quadrado de um varejo aí, Hum. já tem muita coisa, já está separado, você já tem uma estratégia de como que o seu cliente vai andar dentro da sua loja, isso está acompanhado por um sistema que você controla compra, venda, estoque e tudo mais. Então, assim, acho que todo mundo já deu um passinho ali na transformação digital. Por isso que a gente fala que agora o negócio é evoluir. Entendi. Alguns anos atrás, se a gente fosse ter esse bate-papo, a gente ia falar dos desafios da digitalização, muito relacionados a alto custo da tecnologia e uma necessidade de uma mão de obra extremamente especializada para implementar tecnologia no varejo. Eu acho que hoje a gente já não tem esses dois desafios tão grandes, né? A tecnologia ela já está com um custo mais acessível. E para Sim. grande parte da tecnologia, não se exige mais um conhecimento técnico tão aprofundado para que o lojista consiga implementar sistemas como o RP mesmo que você falou. É isso Uhum. mesmo? Você vê que houve essa evolução em termos de custo e de facilidade de acesso e implementação? Houve bastante, assim, foi uma mudança bem grande por alguns motivos. Primeiro, por entrada de novos players aí no mercado. Então, você não tem só um fabricante de ERP ou de sistemas de controle, você tem vários, o que ajudou. Tem muita coisa também nacional. E aí, quando eu falo nacional, eu já pego o próximo tema de usabilidade. Então, quando você tem vários players, isso fez o preço baixar. Como você tem facilidade de ter alguns players locais também, que te ajudam na questão de taxação, impostos e tudo mais, tem uma outra coisa que é a usabilidade, que tudo agora está não só em português, o que ajuda bastante, que lá no passado ainda tinha muita coisa em inglês, tinha muita Uhum. coisa que os nossos impostos, a gente conhece bem o Brasil, né? Tinha sistemas que não estavam preparados para colocar
os nossos impostos para fazer cálculos de vendas e tudo mais. Com essa nacionalização, vamos chamar assim, facilitou não só pelo idioma, mas também pelo contato das pessoas com o sistema. Então, assim, ele é muito mais intuitivo, ele é muito mais fácil. E hoje em dia, dando um pulo para hoje, agora, tudo isso está muito mais fácil com linguagem natural, quando você usa agentes de inteligência artificial e tudo mais. Então, você consegue conversar com um agente com o seu sistema. Então, é mais fácil você, por uma linguagem natural, você perguntar quanto está a minha venda até agora, por um texto. Exatamente como eu falei agora, ele vai conectar no sistema, ele vai fazer o relatório e vai te devolver aquele dado. Então, assim, a usabilidade também está muito mais fácil. Então, a adoção ficou muito mais fácil. Então, você tem um preço menor, você consegue comprar aquela tecnologia e você consegue usar ela de uma maneira muito mais fácil. Você não precisa ser um expert em tecnologia, em qualquer outra coisa, para conseguir usar esse tipo de sistema. Então a gente percebe claramente aí que os desafios do passado não estão mais tão presentes hoje, mas certamente há novos desafios, né? Um Sim. deles, eu acho que é fácil de quem está nos ouvindo aí, empresário, empreendedor, certamente está vivenciando hoje um desafio que é o de uma grande diversidade de inovações e tecnologias convivendo ao mesmo tempo, e aí torna uma questão de a adoção mais complexa. A gente tem falado de inteligência artificial, machine learning, Big Data, essa questão mesmo de linguagem natural que você falou, tá tudo isso convivendo aí na realidade do varejista e essa complexidade talvez seja o principal desafio hoje, Otávio? Esse é o principal desafio, porque tem muita tecnologia e para conectar todas essas tecnologias aí não é tão simples assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui num restaurante, por exemplo. Teve a transformação digital de você colocar o tablet na mão do garçom para ele tirar o pedido. Putz, ótimo. Só que agora você quer fazer uma análise de dados. Você quer fazer uma análise de dados para entender, naquele período, por exemplo, de um happy hour, qual que é a população que vai? Que eles pedem mais? Justamente para você preparar seu estoque, preparar sua cozinha, preparar seu time para atender. Eu dei o exemplo de restaurante, mas você pode usar isso para um lojista de fashion, né? de loja de roupa. Mesma coisa. Quando vão ser os picos de consumo? Quando eu vou ter mais gente na loja? Então, você quer esses dados. Para você ter esses dados, então você precisa primeiro organizar os dados. Você depois precisa ter a tecnologia para você conseguir organizar os dados. Você tem que ter a tecnologia para, além de organizar os dados, facilitar que aquele dado seja lido de uma maneira fácil, e a tecnologia para você fazer realmente a pergunta e esse sistema te retornar o dado real, aquele dado que vai te fazer sentido e você vai conseguir utilizar. Então, o grande desafio hoje, e por isso que existem consultorias que ajudam os clientes nisso, é conectar esse mundo todo. Putz, ok, legal que tem um monte de tecnologia. Eu, lojista de moda, por exemplo, adoraria ter lá a vitrine automatizada, que você clica lá, você vê a roupa. Você gostaria de ter realidade aumentada, gostaria de ter o controle de estoque mapeado com isso. Então, se você faz uma jornada grande, tem muita tecnologia em vários pontos. O grande segredo é como conectar isso e como fazer isso não sendo caro, porque a gente sabe da situação e a gente sabe das margens do varejo, como eu já comentei, e também ser fácil de usar depois, né? Porque não adianta você colocar uma tecnologia que ninguém vai conseguir manusear ali depois. Eu acho que aí você trouxe uma bela reflexão, né? É preciso adaptar tudo isso que tem no mercado para a realidade de cada negócio. É praticamente customizar, personalizar o que cabe na sua operação, seja do seu segmento ou de acordo com o seu porte, para que você, lojista, não fique só olhando para o lado, vendo inovações sendo aplicadas e querendo trazer para o seu negócio. Eu acho que precisa de uma personalização para você adotar aquilo que realmente cabe naquele seu momento, né? Dependendo da sua maturidade digital, como está a sua empresa, e de acordo com o seu segmento. Nem tudo que é aplicado de tecnologia em alguns segmentos vai ter um bom resultado em termos de retorno, né, do investimento. E eu acho que essa talvez seja a especialidade aí da Software One, não é? Isso, porque se você pega uma jornada, eu vou dar um exemplo aqui de moda também. Você imagina que a gente pode chegar para um cliente, para um dono de algum varejo aí, alguém que está nos assistindo, e falar o seguinte:
olha, eu tenho uma solução espetacular para você. Primeiro é o seguinte, eu vou conseguir trazer o cliente certo para a sua loja. Então, eu tenho uma inteligência de dados que eu vou conseguir atrair o melhor cliente para você. Ele na sua loja, eu vou mapear aonde ele anda na sua loja, que é o mapa de calor da loja. E ele vai pegar algum produto no estoque, na prateleira ali, ou nas araras, e vai provar no seu provador. Aquele produto que está lá no provador, ele tem um RFID. Então, esse RFID, ele já identifica que alguém está experimentando aquele produto. E como ele sabe que sou eu que estou na loja, ele sabe que eu, no meu perfil, homem, 43 anos, tal, estou interessado naquela roupa, o que está te dando uma outra visão de dados que você pode combinar. Se eu estou procurando este moletom, por exemplo, aquela calça pode ficar boa para mim e tal. Imagina, eu parei aí só uma pessoa experimentando. Quantas tecnologias eu falei que tem por trás? E se um varejista olha tudo isso e fala, eu quero tudo, porque eu quero saber onde os clientes andaram na minha loja, eu quero saber o que está sendo experimentado ou não, eu quero sugerir novas coisas e tudo mais. A gente tem que priorizar. O que a gente precisa hoje? Porque se você for implementar tudo isso que eu falei, eu só parei na hora de experimentar, não falei que o cliente, o consumidor, ele vai largar essa roupa lá no provador, não vai estar na arara, o estoquista vai lá, vai fazer uma contagem da arara, não tem aquela roupa, ele vai pedir uma reposição daquela roupa, só que aquela roupa está na arara. Você imagina, tem uma confusão geral aí, né? O meu ponto aqui é priorizar exatamente o que é a sua necessidade hoje, assim, onde talvez seja a maior dor, porque se você ouvir um discurso igual eu fiz aqui, você vai olhar, você vai querer 15 tecnologias, você vai gastar um dinheirão com isso. Tem resultado? Tem, mas não necessariamente em curto prazo, não é tão simples de manusear, porque eu falei aqui, sei lá, umas 5, 6 tecnologias, e talvez não te traga o retorno que você precisa. Talvez o seu maior desafio é entender se você está na região certa. E tudo isso que eu te falei não serviu para você mapear se está na região certa ou não. Serviu para mapear se você está oferecendo a roupa certa ou aquele conjunto correto, enfim. Então, a minha dica aqui, é o que a gente faz muito com os nossos clientes, é entender qual que é a maior dor do momento, como prioriza essa dor do momento e como cria o que a gente chama aqui de roadmap de soluções que vão atendendo as necessidades da maior dor para a menor dor e aquilo que é desejável, que não é uma dor, mas eu gostaria de ter isso na minha loja, que é algo legal, que seria algo que chamaria a atenção dos meus clientes. Ah, muito bom. Fica muito claro, o quanto que vocês têm que conhecer de tecnologia para vocês terem ali domínio do cardápio, né? E conhecer dos negócios para poder personalizar o que cabe, o que não cabe, qual é o momento para cada tecnologia. Mas também aqui me despertou um pouco a curiosidade, porque vocês também precisam ser muito especialistas no consumidor. Sim. Entender que as relações de consumo mudaram, entender como está a expectativa desse novo consumidor. Como é que vocês fazem para se manter atualizados com relação ao que o consumidor quer? E como que você avalia hoje esse novo consumidor que a gente tem aí, conectado em tecnologia, ansioso pela velocidade da entrega, pela qualidade do produto? Fala um pouquinho disso para a gente. Legal. Tem um negócio que é muito interessante, chama análise de sentimento. E esse análise de sentimento, a gente consegue fazer isso com sistemas que a gente mapeia nas redes sociais todas. Então a gente consegue entender qual é a necessidade ou qual é o feedback também de consumidores de diversas idades e faixas etárias, né? Gênero, enfim, de tudo, para entender como que eles se comportam. Esse é um primeiro ponto. Então, eu sei se a faixa etária que eu estou me colocando aqui, entre 40 e 45 anos, quando vai comprar uma televisão, como ele se comporta. E se não atende a minha expectativa, ou se atende a minha expectativa, minha análise de sentimento pelas redes sociais eu consigo obter. Então, eu consigo uma massa boa para isso, para chegar nos clientes e falar, ó, para o seu tipo de consumidor, o ideal é que você tenha um chatbot para responder as principais dúvidas, ou, assim, eu vou dar um exemplo claro, assim, ó, quem está comprando hoje é, maquiagem, por exemplo, o que a pessoa quer é ver a maquiagem no rosto.
Então, você pode vender por uma mídia, por digital, né? Por Instagram, TikTok, enfim, por um e-commerce, só que você tem que dar a possibilidade da pessoa experimentar, entre aspas, aquilo na pessoa. Como que é isso? Com realidade aumentada. Então, esse é um grande ponto. Se você está vendendo alguma outra coisa que a pessoa precisa experimentar mais, ou para uma faixa etária um pouco mais alta, um contato humano é o ideal. Então, a gente consegue mapear isso para olhar para o tipo de varejo que a gente tem e desenhar uma solução para o seu tipo de produto, ou negócio, ou serviço que você vende. O ideal é que você atinja o seu público dessa maneira. Então, a gente faz várias análises, eu citei aqui de sentimento, mas aí tem por outros comportamentos também, que a gente consegue identificar que tipo de ação seria o ideal para atingir aquele seu cliente-alvo. E é muito interessante, né? Porque o nosso bate-papo aqui, ele é sobre tecnologia, transformação digital, evolução digital, mas fica claro o quanto que a sensibilidade do lojista, do empreendedor, para entender do consumidor é essencial. É É, essencial para você entender, para você saber qual tecnologia vale a pena aplicar, qual tecnologia vai te trazer um bom resultado. Então, o lojista que nos acompanha, ele tem que ficar muito atento a isso. Essa sensibilidade de perceber qual é a prioridade do seu cliente, o que que ele está buscando, qual que é a expectativa dele, vai fazer diferença na hora de você tomar uma decisão sobre inovação, sobre tecnologia. Eu acho que esse é um grande desafio, né, Otávio? Hoje em dia, as relações de consumo elas estão muito complexas. Você exatamente. acompanha essencialmente o mercado brasileiro, mas a empresa que você trabalha, né, é uma empresa global, que deve ter também esses desafios de aquilo que vocês estão olhando e aplicando e resolvendo aqui no Brasil, certamente não é o mesmo desafio, o mesmo dilema em outros lugares, né? Sim, e a gente enfrenta desafios diferentes. Eu tenho mercados que o que importa é a velocidade. Então, não importa se a pessoa vai comprar algo azul ou verde ou amarelo, ela quer saber qual que chega mais rápido. Então, a leitura do consumidor é diferente. Então, Uhum. o que a gente precisa prover para aquele lojista é uma velocidade imensa. Então, quando você está procurando em algum marketplace desses que a gente conhece, tem muita gente que eu quero saber quando que vai chegar hoje. Talvez, e esse é interessante, a pessoa nem precise daquilo para hoje ou para amanhã. Só que o comportamento dela, ela faz uma disputa entre os outros para falar assim, ah, qual que chega mais rápido? Ah, esse. Então eu quero comprar esse. E tem um comportamento por trás disso. Por que que ela quer o mais rápido? Se ela nem vai usar aquilo hoje. Porque ela quer ter certeza que aquilo vai chegar, que quando chegar tem a qualidade que ela espera, porque ela pode devolver aquilo ou não. E se ela precisar fazer esse trâmite, ela tem tempo para fazer enquanto chega, sei lá, o evento, alguma coisa que ela vai usar aquele produto que ela comprou. Então, assim, isso depende do mercado. E você falou bem aí, tudo parte do consumidor. Então, se você Uhum. pensa, vou dar um exemplo aqui de real aqui. Você imagina uma loja de produtos a granel. Qual que é a grande dificuldade de uma loja de produtos a granel? O cliente ele entra, eu me incluo nessa, tá? Como cliente, como consumidor. Você fala, tá, o que que eu faço com isso tudo? Então, não sei se o Daniel já entrou numa loja de chás, por exemplo. Tem chá, tem 100 tipos de chá diferentes. O que eu vou fazer com cada um desses tipos de chá? Então, a dificuldade de uma loja que vende produtos a granel é mostrar receitas para os clientes. Aí o cliente vai ter aquela receita e fala assim, ah, entendi, então eu preciso comprar isso de, sei lá, castanha do caju, isso daqui de hibisco, isso aqui de não sei o que, não sei o que. É um mapeamento do consumidor. Então, nesse caso específico, quando o cliente entra na loja e ele fala, putz, eu estou procurando, sei lá, emagrecer, eu estou com alguma coisa cardíaca, alguma coisa assim, sai uma receita por um totem de coisas que ele pode fazer de comida para ter ideia do que ele tem que comprar. Do que a pessoa chegar na loja avulsa, fala, putz, eu preciso comprar alguma coisa que vai fazer bem para o meu coração. O que que eu tenho aqui? Você precisa ter um atendimento muito especializado, porque o seu atendente que vai ter que dar um banho de loja naquela pessoa. Talvez aquela pessoa compre tudo que o seu atendente sugeriu, mas ela não faça em casa, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, com as receitas que ela pode fazer com aquilo. Ou seja, esse cliente pode ser que ele não volte para a sua loja. Então, se você já dá literalmente a receita para este cliente, ele vai comprar aquilo que realmente ele necessita para fazer em casa e depois ele
continua sendo cliente da sua loja. Ou seja, mapeamento do que o consumidor espera do seu varejo. E a gente mais uma vez fala, né? A grande parte do varejo nacional é formado por micro, pequeno e médios varejistas, e a gente entende que esse varejista ele tem que dedicar tempo e atenção muito mais voltado para solucionar dores dos seus clientes do que para olhar para dentro do seu negócio e resolver os seus problemas ali de tecnologia, de gestão e tudo mais. Falando sobre transformação e evolução digital, como que essas tecnologias que estão disponíveis hoje podem tirar do lojista esse peso que ele tem para fazer essa gestão interna e dar mais tempo para ele olhar para o seu consumidor? E eu estou falando aí de inteligência artificial, estou falando de tecnologia em nuvem. Como que faz para tirar o peso desse tipo de implementação do lojista para deixar ele mais livre e focado em resolver os problemas dos clientes? Legal. No comecinho aqui eu falei de estoque, né? Isso é um negócio que consome muito e tem muito dinheiro no estoque. Então, você pode perder muito dinheiro, como você pode ganhar muito dinheiro fazendo uma boa gestão de estoque. Isso toma um tempão. Hoje, Uhum. com inteligência artificial, isso já pode ser automático. E você coloca os gatilhos. Então, vamos supor que você é uma farmácia e você quer fazer reposição automática do seu estoque de pasta de dente, só para dar um exemplo aqui, se chegar a menos do que 10 ou menos pastas de dente no seu estoque. Você não precisa mais ficar passando na prateleira e olhar aquilo, porque pelo controle do caixa, já vai acusar quantas pastas de dentes foram vendidas, ele já vai saber que aquilo diminuiu, tá 10 ou menos, e ele já vai fazer o pedido automático. Então, a pessoa que estava lá cuidando de fazer essa reposição, Uhum. ela livrou o tempo dela para fazer outras coisas. Eu conheço aqui farmacêuticos mesmo, que deixavam de estar ali com o público, porque ele estava ali atrás do balcão, não atendendo o seu público, estava atrás do balcão literalmente fazendo gestão de estoque, gestão dessas coisas que pode ser automatizado. Então, isso é um exemplo de gestão de fluxo de caixa, insights que a inteligência artificial pode te dar para você melhorar seu fluxo de caixa, para você fazer outras coisas, também são exemplos bons que fazem com que a pessoa deixe de ficar ali no back-office, vamos chamar assim, e ir para frente da loja, ir para os seus clientes, entender outras coisas, entender comportamento, entender o que pode fazer de diferente. Eu acho que você deu um excelente exemplo, né? A gente escuta muito aqui, entre as principais dores dos varejistas é isso, é trabalhar muito no back-office e sobrar pouco tempo para realmente ir para o core business dele, que é o atender o cliente, entender as dores dele. E o exemplo que você deu é perfeito por isso, né? Então você consegue automatizar alguns processos, se tornando mais eficiente e liberando tempo ou do empreendedor ou do colaborador dele para fazer outras questões. E hoje a gente tem muita aplicação de inteligência artificial para precificação, para gestão de estoque, para logística. E eu acho que isso é um bom exemplo aí dessa parte de evolução que você trouxe. É muito mais do que transformar digitalmente, porque as farmácias elas já estão ali num patamar de digitalização bom. Na verdade, evoluir com a tecnologia, com essas inovações. Otávio, como que você vê aí o que tem pela frente, né? A gente tá sempre em movimento, o mundo não para, a tecnologia ela avança muito rápido, a gente está hoje num patamar que certamente daqui 6 meses talvez a gente esteja falando de outros desafios. Como que você está vendo essa evolução e para que caminho você acha que a gente está indo em termos de tecnologia no varejo hoje? Boa. A gente participou de uma feira que chama NRF, que acho que é a maior feira de varejo do mundo. E lá tem o tema, esse ano especificamente, ele foi inteligência artificial para tudo, assim. Então, eu citei exemplo aqui de gestão de estoque, gestão de fluxo de caixa, mas a inteligência artificial, ela está apoiando o varejista em muita coisa. Então, e pode ser um pequeno varejista, que às vezes você olha isso e fala assim, não, tá bom, a NRF é uma feira gigantesca, é só para grandes empresas e tudo mais. Não necessariamente. Tem muita tecnologia que atende o pequeno varejista também, o pequeno e médio varejista. Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina que você tem uma solução que você consegue colocar o que você tem de estoque
e colocar o seguinte, o que eu coloco na minha como disposição de display amanhã. E aí, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai olhar tempo, ela vai olhar se é dia festivo, né? Se é feriado, alguma coisa do tipo, se tem alguma coisa. Ela cruza um monte de informação e fala o seguinte, ó, amanhã é feriado, vou dar qualquer exemplo aqui, tá? Vai chover, no seu estoque você tem um monte de capa de chuva, vai fazer frio no final da tarde, então você começa a disposição com capa de chuva, depois você coloca luvas e gorros ali, ou seja, ela literalmente é um assistente que vai te dar o caminho das pedras para você vender mais e atender melhor o seu cliente. Então, nada melhor do que você começar a chover, você olhar para o lado, tem uma loja que já tem um monte de capa de chuva, guarda-chuva, de diversos tipos ali, que facilita o seu trabalho. Esfriou, mesma coisa. Então, e isso é super acessível. Então, assim, o futuro está aí, assim, super assistentes que podem te ajudar a fazer mais vendas e melhores vendas para os seus consumidores e fazer com que eles voltem cada vez mais. Então, assim, você tem tecnologia dentro do seu varejo que você pode aplicar e tem umas coisas assim futuristas de cheiro, tem a questão do ambiente, de luz, que isso tudo está sendo mapeado por inteligência artificial. Então, assim, eu mudo a intensidade isso aí é bem futuro, assim, eu mudo a intensidade da luz da loja dependendo do tipo de consumidor que eu tenho lá dentro. Eu mudo a temperatura do ar-condicionado dependendo do tipo de consumidor que eu tenho lá dentro. Eu ofereço algo se eu sei qual é o tipo de consumidor que tem lá dentro. Ou o que a gente mais quer no varejo é trazer gente para dentro da nossa loja, né? Seja ela física ou virtual. Como que eu mapeio isso? Como que eu realmente pesco os clientes corretos para estar na minha loja? Que eu não quero encher a minha loja de um monte de gente que vai olhar e vai embora sem adquirir nada. Como que eu trago o cliente correto? Então, assim, inteligência artificial é o nome do futuro, que está embarcado com RPA, tem IoT envolvido e tudo mais, mas o grande lance do futuro é a inteligência artificial que vai fazer você trazer mais clientes, vender mais e economizar dinheiro. Então, essa é a receita que todo mundo quer, né? Como que ganha mais e como gasta menos para a sua margem ser um pouquinho mais expandida do que hoje. Esse desejo realmente não muda, né? O empreendedor ele sempre quer gastar menos, vender mais e ter um lucro maior. E você falou da NRF, queria aproveitar aqui para dizer, a CNDL faz todo ano uma missão que leva empresários, líderes, empreendedores para Nova York para acompanhar a NRF. E eu queria até deixar o convite aqui para você e para quem está nos ouvindo. A CNDL tem todo ano a sua missão. A gente vai com esse grupo e quem quiser mais informação é só entrar no site www.cndl.org.br/NRF. A gente já está com o nosso pacote aí já comercializando, porque a gente faz questão de acompanhar e levar empreendedores e lojistas para olhar lá na NRF quais são as principais tendências, porque está cada vez mais rápido, né? Antigamente a gente via algo na NRF, demorava um tempo para chegar no Brasil. Hoje em dia é o contrário, né? Quando a gente vê na NRF é porque já é realidade para os grandes players e já está acessível para os pequenos e médios, então vale a pena acompanhar. Além da NRF, existem outras grandes feiras e eventos no mundo e a gente faz questão de acompanhar. Inclusive, a gente grava episódios aqui no Varejo SA Podcast com especialistas que foram para a NRF conosco e a gente acompanha outros eventos. A gente acha isso super importante, Otávio. E certamente a Software One é presente nesses processos, né? Vocês têm aí Sim. essa visão de levar o que há de mais inovador e as principais tendências para os empresários de todos os segmentos. Já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria que você deixasse aqui um pouco de dica e incentivo para quem está nessa fase de transição entre a transformação digital e a evolução digital. Se coloca aí no lugar de um empresário que está nesse momento, né, ansioso, vendo tanta tecnologia, vendo tantas oportunidades e ali não sabe por onde começar, não sabe exatamente se ele vai investir em banco de dados, se vai investir em qualificação de equipe, se vai logo atrás de uma empresa de inteligência artificial para aplicar no negócio. Qual que seria aí um bom caminho, Otávio, para quem está nesse processo ansioso por adoção de tecnologia? Boa, muito bom. Voltando até um pouco, a gente falou no começo lá de usabilidade. Hoje está muito fácil utilizar. Então, a minha dica aqui é para ser curioso.
tem muita tecnologia disponível, tem muita tecnologia gratuita, que você consegue fazer testes e tudo mais, validar as tecnologias, para que você entenda onde isso cabe bem na sua empresa, priorizar aonde está o seu problema. Então, assim, se você tem um problema de estoque, como a gente falou bastante aqui, não vai ser curioso numa tecnologia de criação de imagens para a sua loja. Não é aí que está o problema da sua loja, de propaganda. O seu problema está em outro. Então, assim, ó, seja curioso com a tecnologia. A usabilidade está muito fácil por linguagem natural, as coisas estão muito mais acessíveis hoje. Como eu comentei, tem muita coisa de graça, muita coisa trial, você consegue testar isso e priorize aonde você quer atacar primeiro o problema, quais dores você quer atacar primeiro, ou quais desafios você quer superar primeiro. Então, priorizando e sendo curioso, não necessariamente você precisa de uma empresa de tecnologia. Óbvio, dependendo do tamanho que você for, do projeto que você quer colocar, ter uma chancela aí e benchmark para entender que isso funciona bem, isso já foi feito em outros lugares, tem resultado e tudo mais. Claro, você tem que ter uma empresa de tecnologia por trás e dependendo da tecnologia que você precisar também, é importante que você tenha isso, uma tecnologia que a gente chama de corporativa, até para proteger os seus dados, para você não expor dados de cliente e tudo mais. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí de olho nisso. Então, assim, para testar, para validar se o conceito funciona, para validar se aquilo é bom para você, seja curioso, baixe as ferramentas, teste, priorize, e aí você entendendo que o projeto aquilo faz sentido, conte com empresas que vão fazer isso de uma maneira corporativa, que a gente chama, justamente para você não correr outros riscos aí. Então, acho que é aí que fica minha dica para todo mundo. Ah, ótima dica. Essa questão do teste aí a gente tem ouvido bastante, tem que ter essa coragem de usar, testar. Se não deu certo, você já conserta logo, já procura outra ferramenta. Eu acho que isso faz todo sentido. Um outro ponto que a gente tem dito muito aqui é procure parceiros de tecnologia que já estejam com a IA embarcada, com essas inovações embarcadas. Um parceiro de CRM ou ERP, ou até mesmo meios de pagamento hoje estão vindo com bastante tecnologia embarcada. Então você, empresário, empreendedor aí que está nos ouvindo, procure parceiros que estejam bem atualizados com relação à tecnologia, que certamente eles vão te dar um bom rumo para isso. Exato. Otávio, queria pedir para você deixar aí seus contatos, contatos da Software One, para quem quiser entender um pouco mais daquilo que vocês fazem, quiser conhecer um pouco mais aí das possibilidades de consultoria que vocês têm para oferecer. Ao mesmo tempo que já te agradeço muito aí pelo seu tempo e por compartilhar com a gente um pouco dessa sua visão do varejo e da tecnologia hoje em dia. Eu que agradeço, Daniel, o convite. É um prazer sempre falar sobre o assunto. Eu gosto bastante dele, como eu já comentei. E assim, quem quiser entrar em contato, a Software One, software de software normal e one de em inglês, então é softwareone, tudo junto, .com.br. Você vai acessar o nosso site. Procura a gente também no LinkedIn ou Instagram, a gente também está lá. Eu sou o Otávio Argenton, o meu e-mail também é super fácil, que é otavio.argenton@softwareone.com. Então, ou você me acha pelo e-mail, pode me chamar pelo LinkedIn, eu estou lá também super respondendo. E quer trocar ideia, quer ouvir mais cases, quer ouvir cases, você tem uma loja, uma indústria aqui nesse setor, o que vocês já fizeram aqui? Putz, consulta. A gente tem muita coisa boa que a gente já fez, muita coisa boa que a gente já viu, a gente pode desenvolver em conjunto, enfim, vamos trocar essa ideia. Muito bem, a gente agradece muito, Otávio. Obrigado por compartilhar com a gente aí todo o seu conhecimento. E eu acho que quem está nos ouvindo aí vai gostar de conhecer um pouco mais da Software One, essa empresa multinacional de tecnologia aí que tem mais de 30 anos de atuação, que está no mercado de maneira global. E eu acho que é importante o Varejo SA estar com parceiros e amigos que conseguem realmente oferecer aí soluções e uma boa perspectiva para quem está nos ouvindo. Então é isso, conversamos hoje com o Otávio Argenton, Country Manager da Software One no Brasil. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas!
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.